Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Me chamo Samanta, faço parte da equipe 5. Nós ficamos com a temática Mucuripe. A primeira edição da nossa revista ficou intitulada Um Passeio pelo Mucuripe. Nós trouxemos um pequeno poema. O poeta já cantava sobre as velas do Mucuripe. Vida, vento, vela, leva-me aqui. A gente fica no Mucuripe, na certeza de que a terra alheia não é o nosso lugar. E o trecho da música: as velas do Mucuripe vão sair para pescar, vão levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Os editores dessa revista foram Brenda Rodrigues, Francisco Thiago, Jeff Porto, João, o Everson, José Lopes, o Pepe, Maria Cardoso, Samanta Sena e Johan Peixoto. O bairro Mucuripe é a vila de pescador que inspirou música, literatura e cinema, um dos bairros mais famosos de Fortaleza. Nós trouxemos uma breve história sobre o farol, Mucuripe, localização e limites. Mucuripe varia do termo tupi Mucuripe, que significa no rio dos bacuzeiros. Aqui podemos mostrar a área de intervenção que foi nos dada, a localização, bairro inserido na Secretaria Regional 2, localizado na zona leste de Fortaleza. O bairro Mucuripe limita-se ao norte com o Oceano Atlântico, ao sul com a Varjota, a leste com o bairro Serve Luz e Vicente Pison e a oeste com o Meireles, tendo como limite as seguintes ruas: a Avenida Abolição, Avenida Almirante Henrique Saboia, Rua Canuto de Aguiar, Rua Tavares Coutinho e Rua Júlio Biapina e a Avenida Senador Virgílio Távora. Podemos ver no mapa o mapa do Ceará. O mapa mostra na região onde está localizada a nossa intervenção em Fortaleza e a nossa área. Condicionantes históricos temos o Riacho Maceió. Podemos ver aí o Riacho Maceió. O Parque Linear do Riacho Maceió pertence ao Sistema Municipal de Áreas Verdes, formado por trecho do riacho do mesmo nome e do sangradouro da Lagoa do Papicu, somando aproximadamente 2.000 metros de extensão de recursos hídricos. O parque é limitado por trechos de zonas de preservação ambiental e atualmente ainda não possui urbanização. Possui já, um trecho dele. Aqui a notícia, do trecho que irá ser urbanizado pela Prefeitura de Fortaleza. Podemos aí ver a linha do tempo, que começou em 1500, com as primeiras navegações, e hoje, como o bairro está, as transformações que ele passou. Temos a história dos pescadores cearenses, que há quase 80 anos, 4 pescadores partiram da Praia do Mucuripe de Fortaleza em direção ao Rio de Janeiro, que na época era a capital federal, a bordo de uma jangada, para entrar na história, para reivindicar os direitos dos pescadores. Vamos agora passar para as tradições, as tradições que conseguiram permanecer, que é a história do reizado. E temos as novas gerações, o guardador de memória, um rapaz que ele preserva a memória, ele busca guardar todas as histórias do Mucuripe num acervo dele próprio. E a religiosidade do bairro. E eu fico por aqui. Obrigada. Boa noite. Agora minha parte é falar sobre os aspectos ambientais. Fortaleza possui um clima tropical úmido com temperatura média de 27 graus Celsius e, de acordo com o site weatherstatement.com, possui um verão curto, quente, seco e de céu quase encoberto. Já o inverno é curto, morno e de céu quase sem nuvens. Durante o ano inteiro, o tempo é opressivo e de ventos fortes. A variação da temperatura é de 24 a 31 graus, dificilmente inferior a 23 e dificilmente superior
a 35 graus, 32, 35. Isso só pode ocorrer no caso quando o fenômeno Laninha, que esse ano, por exemplo, estamos apresentando o fenômeno Laninha. E de acordo com o índice praia-piscina, na figura 1, Fortaleza é uma cidade ótima para ser visitada durante o clima quente, e o período mais cobiçado é de julho a outubro. O clima de Fortaleza, ainda de acordo com esse mesmo site, nós conseguimos de forma sintética analisar algumas condições climáticas da cidade de Fortaleza, que consequentemente em prática, razoavelmente as mesmas condições do bairro diagnosticado Mucuripe. Aí nós temos um resumo meteorológico e que nos informa as condições, como o céu encoberto, nuvens, né, nebulosidade, precipitação, se está abafado, quente, etc. e tal. A época com o céu mais encoberto é de fevereiro a maio, onde temos de 60% a 100% dos dias encobertos por nuvens, o que reflete a incidência de chuvas. Já o período de maior precipitação vai de fevereiro a junho, com probabilidade de superior de 37% de chover, e chegando até 73% em meados de abril. O período seco dura cerca de 7 meses, onde o período que a chance de chover é zero é o mês de outubro. Agora, com relação à umidade relativa do ar, existem 3 categorias de sensação: abafado, opressivo e extremamente úmido, variando entre extremamente úmido com maior intensidade no período de inverno e mais opressivo para abafado no período de estiagem, conforme o gráfico a seguir. Níveis de conforto em umidade. A vegetação. A vegetação de Fortaleza ela tem a predominância do mangue de restinga. Sem embargo, vendo a questão da morfologia das cidades, nós temos, na cidade de Fortaleza, nós temos 4 principais espaços naturais, que são a planície litorânea, tabuleiro costeiro, pedimento cristalino e planícies fluviais. Portanto, nós podemos destacar as principais espécies localizadas na nossa área de estudo, que são coqueiro, tamarindeiro, oiti, a castanholeira, o olho de pavão e a mamona, que inclusive é uma vegetação tipo mato, né? Com relação à vegetação, nós encontramos ainda resquícios de mata atlântica, principalmente na área de relevante interesse ecológico do sítio Curió, mas na nossa área de estudo nós podemos destacar, conforme o mapa abaixo, uma grande concentração de vegetação às beiras do riacho Maceió. E ainda no nosso trecho de estudo, de acordo com o Código Florestal Brasileiro, de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, nós temos a necessidade de pelo menos 36 metros quadrados por habitante. É o que não acontece na nossa área. Está muito longe de ter um verde fundamental. Boa parte do bairro Mucuripe, a vegetação ela é muito escassa. Embora haja árvores de porte pequeno, médio e grande, o que se fala é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que idealiza uma área de pelo menos 36 metros quadrados de verde por habitante, que é o que nós não temos, né? Com relação aos recursos hídricos, a cidade de Fortaleza está banhada por importantíssimos rios e ela é banhada por 4 grandes bacias: a bacia da vertente marítima, a bacia do rio Cocó, a bacia do Maranguapinho e do rio Ceará e a bacia do rio Pacoti. E na nossa área de estudo, o recurso hidrográfico que corta toda a área é o riacho Maceió. O solo predominante na cidade de Fortaleza é o argissolo amarelo distrófico, que sofre facilmente erosão e causa transtornos se não for tratado da maneira correta. Com uma topografia de uma média de 12 a 55 metros, o riacho Maceió ele tem uma altura de mais ou menos 12 a 15 metros, sendo que a média na nossa área de estudo é de 25 metros. Os impactos ambientais que nós mais presenciamos no nosso
na nossa área de estudo, tem os ambientais positivos e os negativos. Os positivos são, por exemplo, a construção do Parque Bisão, que foi construído em 2014, com uma área de 22 mil metros quadrados. É um grande atrativo turístico e ajuda a evitar poluições, sejam elas sonoras, sejam elas do ar, da água. E aí bem próximo mesmo, próprio Riacho Maceió, nós vemos impactos ambientais negativos, que é a poluição, muito lixo acumulado, pessoas utilizando a própria beira do riacho como estacionamento, usando até para estender roupa. Pois bem, por aqui eu finalizo a parte ambiental. Boa noite a todos, me chamo Francisco Thiago e eu fiquei responsável pelo diagnóstico de uso e ocupação do solo dessa área do Mucuripe, que trata-se de uma ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, ZEIS 1, que são compostas por assentamentos irregulares com ocupação desordenada em áreas públicas ou particulares, constituído por população de baixa renda, precários do ponto de vista urbanístico e habitacional, destinado à regularização fundiária, urbanística e ambiental. Dentro dessa área, a gente tem o Rio Maceió, que faz parte da ZPA1, Faixa de Preservação Permanente dos Recursos Hídricos, e temos também a ZRA, Zona de Recuperação Ambiental. A gente vai iniciar mostrando os tipos de atividade existente nesse mapa, de acordo com o que foi pesquisado. E a gente consegue ver aqui o uso predominante de residência, que está dividida em duas cores, vermelho e azul claro, e seguido pelo comércio com azul escuro, e a cor cian, que seria o serviço, e a gente encontrou poucas edificações vazias que representa com a cor preta. Nesse outro mapa a gente tem a divisão por quantidade de pavimentos. Até 3 pavimentos cor vermelha, acima de 3 pavimentos azul claro. E esse outro mapa a gente tem equipamentos públicos que possam ser de interesse social. E aqui consta 9 escolas, um posto de saúde, um cemitério, 2 praças, sendo que uma está localizada dentro do cemitério, e um ecoponte. E nesse último mapa a gente tem a área total delimitada, que é 830.317 metros quadrados, onde os lotes variam de 2.143 a 25.791 metros quadrados, de tamanhos e formas diferentes. Agradeço a todos pela atenção. Boa noite, eu vou falar sobre a temática 4, que se trata do sistema viário, acessibilidade e mobilidade, que nada mais é do que a condição que permite às pessoas se locomoverem dentro da cidade a fim de buscar relações sociais ou econômicas. Vou falar um pouco sobre a hierarquização das vias. E o bairro do Mucuripe, ele possui vias expressas, vias arteriais, vias coletoras, vias locais e linha férrea do VLT. Alguns exemplos de via expressa são a Avenida Almirante Henrique Saboia, vias arteriais Avenida da Abolição, vias coletoras Rua Frei Mansueto, vias locais Rua Irmã Simas. Sobre acessibilidade para pedestres, o bairro do Mucuripe ele possui alguns problemas em alguns trechos, sobre falta de pavimentação, grandes áreas com acúmulo de lixo. Um exemplo disso é a Rua Saporé, que inclusive ela fica próxima à Escola de Ensino Médio Dragão do Mar. Existem casos também que não existe passeio, porque as casas elas invadem, e isso pode ser observado na Travessa Santana. O bairro do Mucuripe conta com 34 pontos de ônibus
sendo a maioria na Avenida da Abolição, e o resto ficou bem espalhado pelo bairro, como a gente observou. E o que ele carece mesmo são ciclofaixas, pontos de bicicletar, o que a gente observou que existe muito nos bairros vizinhos, como na Aldeota, no Meireles, Varjota. E outra coisa, ele possui o terminal do Papicu integrado, que é o terminal que tem a maior movimentação dentre os terminais de Fortaleza, que ele já chegou a receber 300 mil pessoas em um dia. As principais vias de acesso ao bairro do Mucuripe são a Avenida da Abolição, que dá acesso ao Meireles e ao Cais do Porto, a Avenida Almirante Henrique Saboia, que dá acesso ao Papicu e Varjota, e Rua Coronel Manuel Jesuíno, que dá acesso ao bairro da Varjota. Bom, alguns condicionantes legais. O plano diretor é um planejamento municipal que reúne estratégias, diretrizes e regras que norteiam a política de urbanização das cidades. Ou seja, ele orienta o desenvolvimento urbano, organizando o crescimento e o funcionamento da cidade. Para uma mobilidade urbana, muito contribui para a sua qualidade. Algumas medidas devem ser levadas em consideração, de acordo com as orientações definidas na política de transporte. Reorganização do tráfego, sentido das vias, das linhas de ônibus, trem, metrô, adequação de infraestrutura necessária, tal como ruas, ciclofaixas, passeios, corredores de transporte, tarifas das passagens acessíveis a todos, assim, estimulando o uso do transporte coletivo, e melhoria de circulação nos centros, o que poderá até implicar em desestimular o acesso dos automóveis nessas áreas. Boa noite a todos, boa noite, professora. Eu sou Maria Cardoso, fiquei com a temática 5, aspectos socioeconômicos, infraestrutura e serviços urbanos. Conforme o Censo Demográfico 2010 do IBGE, a população total do bairro Mucuripe é de 3.747 habitantes e é distribuída entre homens e mulheres. Enquanto a população masculina representa 6.239, a população feminina fica com 7.508. E o mesmo possui um IDH de 0,79. E esse bairro fica na 4ª posição do ranking dos melhores bairros de Fortaleza, como mostra o gráfico ao lado. O segundo gráfico é em relação à faixa etária de idades, de 4 a 14 anos e de 15 a 64 ou mais, que foi identificado que no bairro Mucuripe existem mais jovens do que idosos. O percentual de jovens é de 16,1%, enquanto que de idosos é 10,4%. E o próximo gráfico é em relação à educação, Consta que é uma das menores percentuais de analfabetismo de 7 a 19 anos, que ocorre no bairro Mucuripe. Apenas 2,6% ainda não são alfabetizados, 2,06%. O outro gráfico é sobre a renda, De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SDE, a renda média das pessoas do bairro Mucuripe fica entre 1.933 e 3.732, tendo assim uma renda média de 2.742, e fica na 6ª posição entre os 10 melhores bairros de Fortaleza com a melhor renda. Enquanto à infraestrutura do bairro, eu não encontrei em específico do bairro Mucuripe, Essa pesquisa aqui em relação à regional, que o abastecimento de água é 112.599, enquanto que a coleta de lixo é 224.560, a energia elétrica 336.699, enquanto o saneamento básico 2.224.869. E é isso, professora. Obrigada. Boa noite a todos. Morfologia urbana. Segundo Gautier, trata-se do estudo da forma dos centros urbanos resultante das ações da sociedade sobre o meio, um produto físico representado por lotes, quadras, ruas
entre outros elementos, que pode ser edificado e transformado pelo ser humano. Lynch classifica 5 tipos de elementos que compõem as cidades: as vias, os limites, os bairros, os pontos nodais e os marcos. Vias são os canais de circulação ao longo dos quais o observador se locomove de modo habitual, ocasional ou potencial. No bairro do Mucuripe, eu peguei 5 exemplos de vias: a Avenida da Abolição, a Avenida Almirante Henrique Saboia, a Avenida Álvaro Castro Correia, a Avenida Antônio Justo e a Rua Castro Monte. Limites são os elementos lineares não usados ou entendidos como vias pelo observador. No bairro, eu peguei como exemplo a linha férrea, que faz a linha Mucuripe-Parangaba, a passarela, que dá acesso ao metrô e ao Riacho Maceió. Os bairros podem ser caracterizados como partes razoavelmente grandes da cidade na qual o observador entra e que são percebidas como possuindo alguma característica comum identificadora. Os pontos nodais são lugares estratégicos de uma cidade. Lá no Mucuripe, eu peguei como exemplo a Praça Jornalista Sirene Cordeiro, mais conhecida como Pracinha do Coqueiro, e o cruzamento da Avenida Abolição com a Rua Coronel Manuel Jesuíno. Já o marco são um tipo de referência ou um edifício, uma loja, uma montanha, cúpulas douradas. Eu peguei 2 marcos super importantes da área do estudo, que é a Igreja Nossa Senhora da Saúde e o Cemitério São Vicente de Paula. Aspectos de desurbanidade, segundo Jane Jacobs. Ela defende a diversidade de edifícios, pessoas e atividades como uma estratégia para resgatar a vida nas cidades. Ela defende com os usos principais combinados, quadras curtas, prédios antigos, necessidade de concentração. Após uma análise, podemos perceber que o bairro abrange uma diversidade de usos, que há usos combinados, gerando grande fluxo de pessoas. Já as quadras são totalmente irregulares, algumas curtas, mas a maioria são longas, dificultando o passeio do pedestre com segurança. Em alguns locais observamos muros altos, o que impedem a paisagem. Aqui podemos ver um mapa de adensamento populacional. O bairro Mucuripe está entre 0 e 18.991 habitantes, que em relação a outros bairros de Fortaleza é um dos bairros com menor adensamento populacional. Aqui temos um mapa de vazios urbanos, há uma pequena quantidade de vazios e espaços subutilizados na área em estudo, devido ao progresso do bairro e à especulação imobiliária. Mesmo assim, torna esses poucos espaços em áreas de insegurança, ao invés de cumprir sua função social. Olhos para a rua. No bairro Mucuripe, identificamos alguns elementos de segregação urbana, o que interfere muito na otimização do espaço urbano. Alguns trechos do bairro possuem grandes edifícios e em outros residências ainda bem primitivas. Esses edifícios com muros altos, algumas fábricas dispõem de muros cegos, fazendo a segregação urbana. É importante que os edifícios tenham relação com a rua para poder existir vigilância natural. E aqui a gente tem algumas imagens das ruas no bairro. O Mucuripe é constituído por um conjunto de bairros do setor leste de Fortaleza, habitado por população desde os mais altos salários até o nível de miséria extrema. A Praça do Coqueiro ela é a região do Mucuripe, onde há alguns acúmulos de assentamentos precários, com construções que variam de pé direito, que é irregular, estruturas abandonadas, e a malha viária urbana não atende muito dos conceitos que a gente procura seguir no novo urbanismo. A comunidade do Saporé, ela é uma região com alguns adensamentos, mas por conta de ser próxima de bairros nobres, algumas regiões nobres de apartamentos, ela se conecta bem à região. A comunidade do Santa Edvige, ela tem alguns problemas, ela tem essas regiões que são de aglomerados, né, de casas, muitos amontoados, e muitas das ruas elas convergem em becos e vielas, né, e muitas delas levam a lugar nenhum.
comunidade do João Arruda, ela atende muitos dos fatores que a gente procura em regiões populacionais, mas há um aglomerado, assim como eu disse agora na anterior, alguns assentamentos abrangem um pouco da região, mas nada que atrapalhe muito. Muito dela atende o que a gente necessita em algumas regiões. Pessoal, boa noite. Meu nome é Johan. Eu fiquei com a parte de problemas e potencialidades do bairro Mucuripe, certo? Então, o bairro Mucuripe, apesar dele ser um bairro pequeno, né, ele tem cerca de 61,8 hectares, ele é repleto de atividade, né? Então, se você observar ele no mapa, você vai ver que ele tem uma dinâmica muito grande, né? Então, ele tem uma área que é bastante residencial, né, por assim dizer, o lado da Avenida Almirante, e tem um lado também que é mais comercial, né? Então você tem esses dois extremos, né? Em relação às problemáticas que o bairro apresenta, né, entre as básicas, né, a gente tem locais que não têm uma estrutura urbana adequada, né, como por exemplo falta de iluminação adequada, né? Você tem calçadas que não tem uma acessibilidade bacana, não tem uma dimensão adequada para aquele passeio, né? Locais que também muitas vezes não proporcionam certa segurança para o usuário, né? Então várias áreas são assim, né? Então, como um exemplo grande que eu coloquei até na revista, a gente tem ali a Avenida Almirante, né, que promove aí um limite dos bairros, é o limite do bairro, mas também promove um limite tanto físico, quanto psicológico, quanto inadequado para a cidade, né? Então, ela promove a não vitalidade urbana, né, pelo fato de que acaba dividindo também, inclusive, as pessoas que moram nas divisas desses bairros, né? Então, a gente ainda conta também com locais que não têm um esgotamento sanitário adequado, né? Muitas áreas também o pessoal reclama de questão de mosquitos, né? Também a gente tem muita questão das quadras muito longas, né? E por conta disso você não tem aquela questão dos olhos nas ruas, né? Então você percebe que são poucos os prédios que se adequam a essa questão de ter gradeados, muros gradeados, de ter realmente as pessoas interagindo ao nível da rua, né? Então a gente tem isso também, né? Em alguns locais onde você tem mais adequação do bairro vão ser mais na parte comercial, né? Mas na parte comercial também a gente existe aí a questão da falta de segurança na caminhabilidade. Muitas vezes você não tem acessibilidade em determinados locais também. E em relação às potencialidades, né, o bairro em si, ele tem vários espaços que eles podem ser aproveitados, né? Então, tanto que até tem um projeto aí, o Riacho Maceió, né, urbanístico, que é uma adequação toda dele aí. Esse é um projeto da prefeitura que já tem, inclusive, em andamento em algumas partes, né? E fora que você tem os dois extremos, né? Então você tem o residencial, você tem o comercial, e basta você ter mais questões voltadas para isso aí, para influenciar as pessoas a aderir àquilo dali e trazer as pessoas para a rua, né? A se apropriar disso aí. Então é um bairro que tem muita potencialidade e também tem muitos problemas, mas que dá para ser resolvido. Obrigado, pessoal.